Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Apocalipse, chegando no final, então, desse livro, né? Nós temos mais 2 capítulos aí a cumprir, o 21 e o 22, então acredito aí que hoje, em mais um encontro, a gente, então, finda esse livro que acredito que, apesar de ser um livro que as pessoas olham com muito medo, é um livro maravilhoso, né? A gente percebe ali a glória de Jesus Cristo, a gente percebe toda a ação de Deus durante toda a história, e a gente também tem a oportunidade de encontrar aqui o que nós veremos nesses próximos 2 capítulos, que junto com Gênesis 1 e 2, Gênesis os capítulos 1 e 2, nos mostram o estado eterno, o propósito original de Deus para a Terra. Então aquele período onde a Terra está restaurada, sem pecado. Então a gente percebe isso em apenas 4 capítulos na Bíblia, né? O livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, e aqui em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então que a gente possa, no encontro de hoje, sair com esse entendimento e principalmente entendendo aquilo que deve ser a nossa esperança. Nós devemos olhar para os capítulos 21 e 22 de Apocalipse e colocar a nossa esperança no que está escrito aqui. Esse é o grande propósito nosso. Nós estudamos até aqui, até o capítulo 20, aquela cena que nós propomos de um julgamento, né? Desde lá do capítulo 4 principalmente, onde João adentra a sala do trono e passa a assistir então o julgamento de toda a história, e até o capítulo 20, no capítulo 20, os capítulos anteriores ao 20, a gente percebe ali então a determinação da sentença daqueles que estão sendo acusados, né? Então percebemos lá o julgamento, a queda e a sentença sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a grande Babilônia, que são todos aqueles que seguem, né? Toda a estrutura, né, do mal também, os seus seguidores. Nós percebemos também a destruição de Satanás. E por último, no final do capítulo 20, todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida sendo lançados também no lago de fogo, assim como a morte e o próprio inferno. Então, essa é a cena que nós terminamos aí no capítulo 20, para poder entrar então no capítulo 21. Vamos orar inicialmente pedindo para que Deus nos dirija no entendimento, na simplicidade, para poder entender aquilo que Ele deseja de nós. Papai, muito obrigado por mais um dia podermos estar aqui diante do Senhor e da Tua Palavra, por mais uma vez o Senhor nos incentivar, nos capacitar, nos dar bom ânimo, para entender das coisas aí do alto. E nós precisamos humildemente do Senhor, do seu Espírito. Sem o Senhor e sem o seu Espírito nos abençoando, nos dirigindo, nos trazendo à luz aquilo que o Senhor deseja, nós não conseguimos. Então, humildemente agora pedimos a sua ação, a ação do seu Espírito no nosso entendimento, e que nós possamos sair engrandecidos conforme a tua palavra desse momento, desejando cada vez mais o que está escrito aqui, principalmente parecendo com o nosso Senhor Jesus, dia após dia. Por favor, nos dirija, nós consagramos esse momento nas tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos fazer uma primeira leitura do verso 1 ao verso 3, e aí vamos apresentando aqui sequencialmente os trechos, né? Então, Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 3. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, até aqui a palavra de Deus. Aqui nós percebemos, nesse primeiro trecho, 2 revelações, 2 visões que João tem, né? Então, a primeira delas é que ele diz: vi um novo céu e uma nova terra. Algumas versões
apresentam vi novos céus e nova terra. Vi novo céu e nova terra, ou novos céus, eu acho que para a gente o sentido aqui vai ser o mesmo no entendimento de restauração, né? Mas começando pela terra, o que nós podemos entender aqui então? Uma renovação dessa terra atual caída, a restauração para aquilo que era no início, no Éden, antes do homem pecar, antes de Adão e Eva cometerem, né, o primeiro pecado e trazer maldição para a terra. Então é a nossa restauração, a terra sendo de novo bendita, todas as maldições que o pecado trouxe sendo tiradas dela, né? Nós percebemos, estudando aí alguns comentaristas, algumas linhas de interpretação, alguns dizem que é uma renovação, ou seja, não é que Deus vai destruir essa e construir uma nova, ele vai renovar essa, né? Já outros entendem que realmente é uma nova terra mesmo, é a destruição dessa e a construção de uma nova. Entendo que, indiferente da forma, se é uma renovação ou se é uma terra nova, o mais importante é a gente entender essa restauração, esse estado de pureza que nós teremos novamente, que a terra possuirá, como era então no Éden. Então eu acho que esse é o grande ponto aqui, a gente entender que vai haver uma purificação da terra, seja por meio de uma renovação, seja por meio de uma nova construção. E mais importante do que isso, gente, entendermos que é um lugar físico, não é um lugar espiritual, porque a gente tende a entender que o nosso futuro vai ser um futuro espiritual. Ele pode até ser se nós morrermos antes do retorno, da segunda vinda de Cristo. Porém, na verdade, o objetivo final é que haja um lugar físico e nós habitaremos com Deus neste lugar físico. Então, acho que aqui o mais importante é isso, entendermos essa terra restaurada, essa terra purificada e física, que é onde a gente vai morar, é a nossa casa final, é da onde a gente veio, da onde a gente vai, é aquilo que a gente espera, é a cidade que Deus está construindo, como ele disse lá em Hebreus, capítulo, acho que é 10 ou 11, agora me fugiu aqui, em Hebreus, né, que Abraão tinha a esperança, que Abraão esperava, é essa terra restaurada. Então acho que é importante a gente ter isso em mente. Já sobre o céu, lembrando novamente, né, a gente tem usado muito o texto de 2 Coríntios 12, versículo 2, né, que na verdade o versículo 12, o início dele todo fala sobre isso, mas o 2, por exemplo, o versículo 2 nos diz, né, Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, essa passagem aqui, eu gosto de usar muito ela para entender 3 dimensões no céu. Existem outras formas, né, de interpretação. Eu penso que o céu hoje, as regiões celestiais, na verdade, são em 3 regiões. A primeira e a segunda região, elas não são bem detalhadas, né? De modo que a gente pode encontrar algumas possibilidades. Uns entendem que essa primeira região é o céu que a gente vê aqui, onde tem aí as aves, né? Esse céu visível. A segunda região, aquela região onde vivem os mortos que estão aguardando juízo, os que não têm seu nome escrito no livro da vida ou que não participavam da aliança com Abraão. Basicamente o Hades e o inferno. E o terceiro céu é aquele lugar mais elevado, é o trono de Deus, é aquele que João tem visto aqui por todo o livro de Apocalipse, que Ezequiel foi, que Paulo foi. Então esse lugar, aí eu falo até que a gente encontra mais detalhes sobre esse reino, esse céu aqui, o terceiro céu, por causa disso, porque a gente vê João descrevendo, a gente vê Ezequiel descrevendo, Isaías descrevendo, né? Paulo não descreve, mas fala que esteve lá. Então nós percebemos com mais detalhes aqui. Então eu tenho como premissa essas 3 regiões celestiais aqui. Mas eu também entendo que o mais importante aqui é entendermos que vai haver uma restauração de um novo céu aqui. Em que sentido? Até porque a sala do trono de Deus não precisava de uma reforma no sentido de purificação. É um lugar que sempre teve puro. Esse céu, essa região celestial onde viviam
esses seres caídos, né, os pecadores, tudo, ela já não existe mais aqui nesse tempo, porque a gente lembra lá, né, pela minha forma de interpretação, no caso, né, que sendo Hades, né, o inferno, o lugar dos mortos, ela foi lançada no lago de fogo no final do capítulo 20. Então ela já não existe mais. Então aqui, teoricamente, se a gente for pensar, estaria esse céu visível e o terceiro céu, que é o trono de Deus. O trono de Deus não precisa de purificação, mas eu entendo que essa passagem quer nos dizer o seguinte: é uma preparação desse lugar para união com a terra. E aí a gente vem para o próximo tópico, que vem falar esse trecho aqui, que é a segunda visão que João tem, que ele diz, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. E aqui, gente, eu acho que nós vamos perceber isso durante o estudo de hoje dessa passagem, é a cena do casamento. É a cena, e o casamento, a gente gosta muito de perceber nessa questão do céu, do casamento, desculpa, e essa noiva vindo do céu. O casamento, ela tem aquela impressão de união agora, de aliança, né? De um viver para sempre, né? Entre céu e terra. Essa união agora, essa junção dessa questão espiritual, desse céu, desse trono de Deus vindo para a terra agora e habitando na terra, ou seja, novo céu e nova terra vivendo em comunhão plena, em casamento, em união, em aliança. Eu acho que esse é o grande ponto aqui, de forma material, de forma física, né, melhor dizendo, pura, né, que é o mais importante de tudo, né, aquele estado original puro, totalmente restaurado, onde não há mais pecado, onde não há mais maldade, onde não há mais injustiça, um lugar totalmente puro, né? Eu acho que isso é importante a gente perceber, né? E aí, mais uma vez, quando a gente lembra muito, e Deus tem falado muito pra gente isso, essa questão da noiva, do casamento, e este é o momento do casamento, a gente perceber que esse casamento, ele significa a restauração da união, da aliança de Deus, do seu ungido e dos seus escolhidos. O selo dessa aliança, uma aliança que agora é eterna, que não tem mais condições de ser quebrada. Todos nós viveremos unidos, viveremos juntos eternamente, sem qualquer chance de mudança, não tem mais chance de mudança. Quando eu falo chance de mudança, eu estou citando, por exemplo, o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Porque lá existia essa união, essa condição de Deus com Adão e Eva, mas houve uma ruptura no momento em que o homem peca. Agora não tem mais chance. Agora é uma aliança eterna, é um casamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo e seus filhos. Nós agora estaremos com Deus. E isso, gente, é algo que deve nos alegrar o coração, deve nos encher de esperança, deve ser algo que a gente busca eternamente. Digo isso porque, se a gente pensar friamente, né, e às vezes penso que é paradoxal isso na nossa vida, né? Ou pelo menos eu estou naturalmente falando aqui das minhas experiências, né? Mas penso que deve ser a experiência de muitos de nós, né? Esse paradoxo de sentir que ama a Deus. Esse sentimento de amar a Deus hoje no meu coração, ele é claro. Mas por um outro lado eu sinto quanto eu sou falho diante de Deus no sentido de amar mesmo. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar com essa pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento. E muitas vezes a gente não tem essa condição, a gente olha para as coisas desse mundo, a gente falta, né? Eu pelo menos penso muito nisso. Então essa união hoje, que ela já é disponível para nós por meio do sacrifício de Jesus, a gente já poderia viver esta união, esta aliança plenamente, mas a gente não consegue, ou pelo menos falando do meu caso aqui, eu não consigo, e creio que muitos de nós não conseguimos viver ela plenamente. Nós vivemos ela fragmentadamente, então em dados momentos, por exemplo, quando a gente faz uma devocional, às vezes um culto, né, que a gente presta realmente em espírito e em verdade para Deus, ou no momento que a gente está participando ali de um convívio com o nosso próximo, que também, né, a gente pode compartilhar de Deus. Então em dados momentos, né, em momentos separados ou fragmentados da nossa vida, a gente vive esse relacionamento, mas em outros momentos a gente deixa que as coisas desse mundo aqui
tome a nossa atenção, e essa união já não é tão plena como deveria ser. Mas nesse grande dia aqui não vai ter mais isso. Esse grande dia Deus estará conosco em união, em aliança, e nós viveremos com Ele juntos. E nós entre nós também, né? Até aproveitando aqui, fazendo um parênteses, não é só com Deus, é conosco mesmo, né? Entre nós e nosso próximo. Muitas vezes a nossa união, a nossa aliança aqui com o nosso próximo é fragmentada. Mas nesse dia, nesse grande casamento aqui, essa união será plena. Ela será uma união eterna. Vai ser uma união de amor verdadeiro. Esse paradoxo que existe hoje, de a gente falar que ama, e às vezes realmente acho que a gente ama, a gente tem esse sentimento de amor por Deus e pelo próximo, muitas vezes a gente não consegue exercer esse amor em união, em comunhão, em suportação, em aliança. Mas nesse grande dia, o dia que houver o casamento do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos seus filhos, essa união vai poder ser restaurada de forma plena. E nós viveremos o amor plenamente. Aqui penso que é uma expressão máxima da celebração do amor, que é isso. O amor é você viver para aqueles, né? Para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para o nosso próximo. Então penso que aqui, essa cena do casamento é nesse sentido, dessa restauração total. A união, então, agora do céu e da terra, e quando a gente pensa do céu e da terra, é exatamente de Deus, de todos aqueles que vivem hoje ali junto do seu trono, com os que vivem aqui na terra. Não vai haver mais essa separação, não vai haver mais essa distinção. Nós viveremos todos aqueles que fazem parte do plano de Deus viverão juntos, em aliança eterna, plena e restaurada. Eu acho que esse aqui é o grande ponto. E aí, ao haver essa restauração, nós vamos perceber consequências. E aí começamos a vê-las aqui, e vou falar um primeiro trecho aqui do versículo 4 ao versículo 8, que nos diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então, neste trecho aqui, nós percebemos as consequências desta união, desse viver um estado perfeito. É um lugar que não vai ter mais choro, que não vai ter morte, tristeza, dor. As lágrimas que a gente carrega até a nossa chegada ali serão enxugadas pelo próprio Deus. Ou seja, toda a maldição que o pecado trouxe para as nossas vidas, como morte, que é a consequência maior do pecado, né? A maior comprovação que todos nós somos pecadores é que a gente morre, não vai haver mais morte. Todo choro que o pecado traz para nós, por sofrimento, vai ser enxugado por Deus. Esse choro, essa tristeza, essa dor que o pecado causa nas nossas vidas não vai existir mais. Por quê? Porque não vai mais existir mais pecado no mundo. Não vai. Esse lugar aqui vai ser um lugar de plenitude de graça, plenitude de misericórdia, mas principalmente plenitude de amor, plenitude de verdade, de pureza, de santidade. Isso vai ser disponível para todos nós. E o mais importante disso, a outorga é dada, outorga no sentido assim, a garantia disso, que isso vai acontecer, vem do próprio Deus. E daquele que está sentado no trono, né? Ele fala aqui, versículo 5,
estou fazendo nova todas as coisas, isso é ouvido daquele que está sentado no trono. E ele, na verdade, é o único que tem a palavra da verdade, que as suas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, né? Percebemos ainda no versículo 5, ele dizer isso, né? Afinal de contas, ele é o começo de todas as coisas e é o fim. E aqui propriamente dito de Jesus, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E é engraçado que ele usa até aquele termo que ele usou com a mulher samaritana, né, em João 4. Aquele que tiver sede, aquele que vier até mim, aquele que me buscar, eu darei da fonte da água da vida. A vida em abundância, sendo despejada sobre nós, né? A verdade, naquela passagem da mulher samaritana, Jesus falou, né, exatamente, né, dessa questão dessa plenitude do Espírito e da verdade. Deus procura esses adoradores em espírito e em verdade. Nesse dia nós seremos esses adoradores, porque a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, estará conosco. Nós, no Espírito Santo, seremos plenos, nós se saciaremos nesta água que emana a vida, que brota toda a verdade, toda a pureza, que é o Espírito Santo habitando em nós plenamente, né? Então, esse aqui, que é o começo de tudo, é o fim de tudo, é aquele que tem a condição de nos dar a plenitude do Espírito Santo, é que está outorgando, está garantindo que isso vai acontecer. Então a gente pode confiar, porque ele é um digno de confiança. Só um detalhe importante, gente, aqui também, a gente tem que sempre lembrar isso aqui, né? Quando Deus fala assim, a minha palavra é verdadeira e digna de confiança, tudo bem, para nós hoje que cremos, a gente tem fé nisso e acredita nisso. Mas o mais importante de tudo isso, né? E até para a gente poder usar um pouquinho aqui no sentido apologético, quando a gente vai defender, né, a nossa fé aqui. Quando Deus escreve as Escrituras e nos deixa isso registrado, ele tem, e eu penso muito que quando ele usa aquele termo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ele quer deixar claro para a gente o seguinte: eu estou escrevendo a história para vocês e deixando relatos do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, para que vocês creiam. Então, como é que a gente pode dizer, por exemplo, como é que eu vou defender a minha fé dizendo, não, a palavra dele é a única que é verdadeira, é a única que é digna de confiança? A gente olhar para aquilo que era. E muitas vezes a gente olha para profecias, e mesmo profecias que vão apontar para o fim, também podem ter uma conotação passada ou presente, né? A gente vê, por exemplo, inclusive fala que são trechos paralelos, né? Um trecho, até aproveitando aqui, falar para vocês da importância de ler Apocalipse, né? E eu já vou sair aqui desse momento desejando estudar de novo, porque a gente vai vendo algumas passagens novamente e vai entendendo que a gente deixou passar alguns pontos, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo uma confrontação essa semana de Joel, o livro de Joel e Apocalipse, né? E Joel tem muito essa questão de Deus trazer disciplina para chamar o povo para o arrependimento, e lá ele usa lá a história dos gafanhotos, de um grande exército. E aí eu pensando lá, olhando para Apocalipse, que a gente viu lá no estudo da quinta trombeta, exatamente isso. Ali penso que Joel está falando de algo que mistura uma profecia que estava ou que aconteceu naquele momento na nação de Israel, mas também apontando para o futuro, mostrando o seguinte, sabe, do jeito que aconteceu aqui, para que vocês entendam que é verdade, que a minha palavra é verdadeira, aconteceu, eu falei, eu profetizei, e essa profecia aconteceu aqui, mas que também vai acontecer no futuro. Então tem muito disso. A gente pode usar a Bíblia, a história que Deus conta e relata para a gente aqui por meio da Bíblia, como um ponto para determinar que a palavra dele é verdadeira. Porque um exemplo disso, até uma das coisas mais importantes que a gente tem que usar a nível dessa defesa da verdade é a primeira vinda de Cristo. Porque se a gente eu creio que a gente vai usar muito isso para Israel, ou quem estiver vivendo lá, aquele período final da grande tribulação, para trazer os israelitas de novo, né, para o arrependimento. Quer mostrar, sabe as profecias que foram ditas pelos profetas? Né, Moisés, Isaías, Jeremias, né, essas
profecias dadas aí 700, 1000 anos antes de Cristo, por exemplo, para mostrar a vinda de Cristo, e a hora que vocês entenderem que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias, é o Cristo, né, vocês vão entender que é verdade a minha palavra, porque eu disse 700 anos e está acontecendo 700 anos depois. Né? Então, a maior comprovação é a primeira vinda de Cristo, que a gente sabe que o que Deus diz é verdade, porque ele falou isso 700 anos antes. Em outros casos, mais antigamente, né? É 700, 600, 500 anos. Por exemplo, Davi falando, às vezes, nos Salmos, do Messias que viria. Como é que pode Davi ter uma revelação dessa? Então, essa revelação que ele teve e se concretiza em Cristo, quando a gente olha lá Salmo 1, Salmo 2, por exemplo, a gente vai perceber isso, que a vinda de Cristo comprova que a profecia é verdadeira, ou seja, que as palavras que Deus disse no passado se cumpriram no futuro, dando a ele essa confiança, essa dignidade na sua palavra. Então é ele que está nos dando isso, é esse que é o único que tem a palavra, né, verdadeira. Outro ponto, né, os fatos que acontecem, Deus sempre escreveu isso na história, e a gente pode pegar isso em história fora da Bíblia também, por exemplo, das pragas do Egito. Deus mostrando ali, são vários deuses, então vamos mostrar aqui quem que é o único digno de confiança. Foi lá, tratou os 10 deuses, ou mesmo no relato de Elias contra os profetas de Baal, né? Outro exemplo, mostrando que Deus é o único digno de confiança, que somente as suas palavras são verdadeiras. E esse Deus, que é o único digno, que é o único, na verdade, o único Deus, é o único digno de confiança e que as suas palavras são verdadeiras, que está nos garantindo que essas coisas vão acontecer. Portanto, é a certeza que nós precisamos para ter a nossa esperança depositada nisso. Nossa esperança não deve estar depositada em coisas desse mundo, não deve estar depositada num futuro próspero, não deve estar depositada em outras pessoas, deve estar depositado para este momento, para o casamento, para a restauração final, onde viveremos perfeitamente, abundantemente, com vida e com Cristo, e com o Pai, e com o Espírito Santo, e com os nossos irmãos, num relacionamento restaurado, puro e santificado. Essa deve ser a nossa esperança. Nós podemos desejar essas outras coisas, não há problema. Nós só não podemos depositar a nossa esperança nisso. A nossa esperança é essa daqui, ó, é o que está escrito aqui. E nós vamos continuar vendo. Gente, vou repetir o que fala o começo do versículo 4. Não haverá mais... Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Vou repetir uma coisa importante em questão à esperança aqui. Eu posso ter a melhor casa desse mundo. Eu posso ter os melhores carros, eu posso viver com as melhores pessoas, mas nem assim eu vou deixar de morrer, nem assim eu vou deixar de chorar, nem assim eu vou deixar de sentir dor, nem assim eu vou deixar de ter tristeza. Essas coisas não tiram isso de nós. Mas esse grande dia, esse casamento, essa união, essa aliança vai tirar. Nós não teremos mais isso na nossa vida. Então, por favor, e eu falo isso para mim também, que o meu coração também possa, né, entender isso, que vai ter um dia que essas coisas vão sair da nossa vida e nós vamos viver felizes eternamente. Esse aqui, gente, acho que não deve ser à toa que Hollywood sempre tem o final felizes para sempre, né? É inspirado nessa passagem. Se há um final que a gente pode dizer, e viveram felizes para sempre, o fechamento do filme é esse final aqui. Porque nos filmes hollywoodianos, eles podem até falar que viveram felizes para sempre, mas eles ainda vão morrer, eles ainda vão ter dor, eles ainda vão ser tristes em algum momento. Aqui não. Aqui é a certeza garantida por aquele que é digno de confiança, aquele que tem a palavra da verdade. Isso é muito importante. Agora, no versículo 7 e versículo 8, ele nos dá uma coisa importante. Só que isso está garantido para o vencedor, né? O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então Paulo diz pra gente que é uma corrida, né? É uma corrida que nós temos que ir até o final. Às vezes a gente tá lá na maratona correndo, 42 quilômetros, tá correndo. Quando chega nos 40, a gente acha que tá ganho e a hora que vê pode perder. Não.
Aqui nós temos que ir até o final, nós temos que cruzar a linha. Nós temos que ser vencedores, tá? Então temos que nos esforçar. Não que é isso, vamos lá, gente, também deixando claro, não que é isso que vai nos dar essa vitória. Mas o nosso esforço é a chancela, é a confirmação que o Espírito de Deus está agindo em nós, e por o Espírito estar agindo em nós, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos alcançando o alvo. Esse é nesse sentido. O vencedor, nós temos que olhar se estamos vencendo, não pelos nossos méritos, mas pelo Espírito que agora nos habita. Por quê? Só tem salvação quem tem o Espírito. Não tem como você ser salvo sem ter o Espírito. E esse mesmo Espírito que age nos convencendo do pecado e nos trazendo arrependimento, é o Espírito que agora nos dirige em santificação, dia após dia, glória após glória, nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo para vencermos, para cruzarmos essa linha como vencedores. Não importa aqui, o vencedor aqui não quer dizer que é só o primeiro que chega. Não, o vencedor é aquele que cruza a linha. Alguns vão crescer, vão cruzar, que nem numa corrida, alguns cruzam mais cansados, outros cruzam mais inteiros, outros foram mais preparados, outros foram menos, mas cruzam. Então o importante aqui do vencedor é aquele que cruza a linha. Por que eu digo isso? Porque nem todos cruzarão no mesmo status. Ah, mas eu sou mais santo, o outro é menos santo. Então como é que quem vai ser o vencedor? Ou ao contrário, né? Que quer que seja? Não, nós não vamos medir santidade aqui. Nós estamos, às vezes tem uns que vão chegar mais sofrido ali no final, mas se cruzaram a linha são vencedores. Outros vão chegar com mais tranquilidade. E tudo isso vem da graça de Deus. Se alguém chegou com tranquilidade, não é porque ele é o melhor do que aquele que chegou com mais dificuldade, é porque ele foi mais abençoado por Deus e mais cheio do Espírito. Então ele chegou com mais folga, mas ambos serão vencedores aos olhos de Deus e poderão gozar de tudo isso que a gente tem estudado e vai estudar um pouco mais. Mas o mais importante aqui também, que aqueles que não cruzarem a linha, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não tiverem seu nome encontrado no livro da vida, aqueles que são, e aquele nos dá parâmetros, né, para a gente entender quem não cruza, quem não tem o nome escrito no livro da vida, quem não foi então alcançado pelo Espírito. Os covardes, quem são? Covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos. Então aqui ele nos dá parâmetros para a gente provar a nossa vida, para a gente olhar para a nossa vida e ver se a gente está cometendo isso. E pedir discernimento do Espírito Santo para que a gente entenda se cometemos esses atos, para que a gente possa voltar. A gente estudou o livro de Apocalipse inteiro nesse sentido. Deus mandando disciplina para a terra para tentar chamar o povo para o arrependimento. Deus é misericordioso. Nós não chegamos ainda até esse estágio. Quando ele renovar novo céu e nova terra, não tem mais chance, mas nós não chegamos nesse estágio ainda. Então nós podemos olhar para a nossa vida, pedir discernimento do Espírito Santo, para que ele nos mostre, cara, temos praticado idolatria, temos sido covardes, temos sido incrédulos, temos sido assassinos, cometemos imoralidade sexual, praticamos feitiçaria, somos idólatras, somos mentirosos? Somos, se somos, por favor, nos purifica. Né? E Deus, gente, às vezes ele manda disciplina para o povo dele e para os ímpios. Ele manda para os dois. Por exemplo, eu falei de Joel, e Joel é uma disciplina clara para o povo de Israel. Se a gente olhar, por exemplo, para a quinta trombeta, já não, é para os ímpios. Mas a disciplina é a mesma. Não é a mesma, tem uma diferença lá, e no futuro eu espero fazer um vídeo sobre isso, mas só para a gente entender o seguinte: Deus disciplina a gente para nos provar, para nos trazer, porque não é porque Deus quer nos disciplinar ou gosta de nos disciplinar, não, é para abrir os nossos olhos para isso. Cuidado, vocês estão indo por um caminho que vocês não vão cruzar a linha. Voltem para mim, trabalhem comigo. E aí também é uma coisa importante, não queiramos nós, por conta própria, trabalhar essas coisas. Pô, sou covarde, então vou trabalhar minha covardia. Sou incrédulo, então vou trabalhar minha incredulidade. Sou depravado, então vou trabalhar minha depravação. Não é isso. Quando eu digo não é isso, é tratar sozinho. É tratar isso com o próprio Deus. Então fala, Senhor, tenho sido incrédulo.
tenho sido um covarde, tenho sido um depravado, por favor, me toma nas tuas mãos, me leva contigo, me faz cruzar a linha, me faz ser um vencedor. É Jesus falar pra gente, dá o teu fardo pra mim que eu levo. O meu fardo que eu boto em você é leve, esse fardo que você está carregando aqui é muito pesado para você, você não consegue. Dá para mim que eu levo para você. É isso, a gente tem isso aqui como um parâmetro de julgamento na nossa vida, um parâmetro de análise. Se entendemos que fazemos algo dessas coisas, entreguemos essas coisas para Deus. Senhor, eu tenho cometido tal pecado, por favor, me purifica. Me faz vencer esse pecado, me faz voltar para o Senhor, me faz com que essa santificação aconteça na nossa vida. E muitos deles, também é uma coisa importante, até para a gente não entrar em depressão, né? Porque se a gente for olhar aqui, a gente entra em depressão, porque tem coisa aqui que a gente comete, né, gente? Se a gente for honesto aqui. É a gente entender que Deus, dia após dia, glória após glória, vem tirando isso de nós. Isso que a gente tem que entender. Nós temos avançado, nós temos largado essas coisas, porque, infelizmente, ninguém vai cruzar essa linha puro, por ele si. A pureza, quando a gente cruzar a linha, Deus ainda vai olhar uma pessoa impura. Mas por que ela vai nos considerar puro? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. É Jesus quem vai nos purificar plenamente. Mas a gente tem que ir avançando, porque o avançar tem a ver com a outorga de que eu tenho o Espírito, com a certeza, com a garantia que hoje eu tenho o Espírito, que é aquele que me convence, que é aquele que me leva a cruzar essa linha. Então esse ponto aqui é importante para a gente fazer essa análise crítica da nossa vida e entender se realmente temos caminhado aí na direção correta. Avançando agora do verso 9 ao 14, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes de 12 apóstolos do Cordeiro. Gente, aqui e na próxima passagem, a gente vai ver muitos detalhes, muitos aspectos descrevendo esse novo local agora, essa noiva, essa união, né? Esse lugar onde vai haver a união, né? Então, o detalhe do novo céu e da nova terra. Se a gente fosse estudar detalhadamente, a gente gastaria aí vários vídeos para falar a respeito de cada ponto desse. Nós vamos fazer uma descrição aqui bem, como nós estamos fazendo, né, de todo o livro de forma mais panorâmica, nós vamos direto em alguns pontos. Mas se vocês estudarem ou verem na internet alguma coisa sobre essas passagens de formas mais detalhadas, vocês vão ver que vão ter aplicações maravilhosas aqui. De forma bem básica e bem panorâmica, o que eu penso, né? Primeiro, a gente olhar para o resplendor desse lugar. Primeiro, pela glória de Deus que vai estar ali presente, glória plena, né? E nós vamos até na próxima passagem entender o tamanho dessa glória. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender isso, né? Segundo, que por causa disso, pela glória de Deus ali presente, agora a habitação de todos ali junto com a glória de Deus, a preciosidade desse lugar. E ele cita aqui, né, as questões das pedras preciosas da época para fazer uma comparação, que ainda é injusta, porque a glória de Deus ela é muito mais preciosa do que qualquer coisa que possa existir. Mas ele põe aqui uma conotação só para a gente entender um pouco sobre isso, né? Também o lugar de uma segurança maravilhosa, uma segurança por uma muralha altíssima, toda fundamentada, com as portas muito fundamentadas, e aí ele começa a apresentar detalhes para a gente, né? Dizendo aqui de 12 portas com a característica das 12 tribos de Israel, inclusive 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, ou seja, em todas as regiões, até parecido como era ali, e aqui também tem muito essa chamada de como era ali a composição do templo, a composição do tabernáculo, né, das tribos
que pudesse entrar, acesso às 12 tribos, né? A muralha sendo fundamentada pelos apóstolos, né? O fundamento dessa cidade, né? Vem desse período apostólico aí dos apóstolos da verdade. E aqui, quando eu penso que ele está falando sobre isso, né? Tem basicamente a conotação de quem vai estar presente ali, né? E de como vai ser a composição dessa cidade, que é uma composição feita pelas alianças do Antigo Testamento, representados aqui pelo povo de Israel, como as promessas e a aliança estabelecida no Novo Testamento, que tem a ver com os apóstolos. Então é uma aliança eterna que vem lá desde o princípio até o final, né? Desde do Éden, do final do Éden até da caída do Éden até a restauração. Todas as promessas feitas por Deus ali, registrada na lei, nos profetas e nos apóstolos. Então essas promessas vão ser realizadas nesse lugar aqui. Tudo que foi dito lá para Abraão, para Davi, para Moisés, para João, para Pedro, para Paulo, para Tiago, para todos eles, tudo sendo cumprido aqui nesse lugar, sendo realizado nesse lugar. E todos nós, da antiga e da nova aliança, fazendo parte aqui, né? Nesse lugar aqui. Né? Uma coisa bacana, né, que essa segurança toda e toda essa fundamentação é para garantir que não penetre mais mal nela. Né? Diferente do que aconteceu no Éden, que ainda houve a possibilidade de queda, não vai haver mais essa queda, porque todo esse registro, toda essa santificação vinda pelo próprio Deus e o cumprimento das promessas, né? Por exemplo, eu falei de Joel, né? Lá a promessa, né, que vai acontecer no final dos tempos, mas aqui vai ser plena, que Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne, e aí vai haver uma restauração plena. Então, por exemplo, um tipo da promessa sendo cumprida aqui, uma promessa que foi dada lá atrás por um profeta da antiga aliança, né, valendo aqui para nós. Essas promessas que nós temos visto aqui em Apocalipse, que João relata, também servindo para nós. Então é nesse sentido, né, quando ele cita aqui as 12 tribos e os 12 apóstolos, trazendo para a gente isso. Mais uma vez, se a gente estudar isso detalhadamente e ver aplicações aí de comentaristas, vão ter muito mais detalhes do que isso. Eu estou falando de forma muito panorâmica para a gente ter esse entendimento. Né? Avançando agora do versículo 15 ao versículo 21, o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Gente, depois vocês tiverem oportunidade, no Google, outro dia eu estava vendo essa passagem com as minhas filhas e eu mostrei para elas uma imagem, logicamente, e aqui essa palavra aqui, ele usa um texto legal aqui, que ele fala assim, né, segundo a medida humana, que o anjo estava usando. Isso para entender assim, eu estou dando uma imagem para vocês terem noção, mas é muito maior disso que vocês estão pensando. Eu estou dando uma imagem humana para que vocês possam configurar algo na ideia de vocês, mas é muito mais esplendoroso que isso, é muito mais maravilhoso. Mas eu estava procurando com elas, e pus no Google lá, né, sobre essa cidade, sobre esse local aqui, né, para ver fotos, para ver possibilidades de como seria essa imagem. Gente, aparece cada imagem maravilhosa. Eu sugiro que vocês façam isso também, é muito legal. Para a gente ter essa dimensão, que é a mesma coisa que ele faz aqui, penso que ele está fazendo, né? Ó, a altura é tanto, olha aqui, olha coisa às vezes inconcebível para a gente, mesmo a medidas humanas, né?
Comprimento, 2.500 quilômetros. Largura, 2.500 quilômetros. Até aí tudo bem, né? 2.500 quilômetros de largura em comprimento, como a gente tem essa dimensão aqui, né? De duas dimensões, ok. Mas você imagina 2.500, 2.200 quilômetros de altura, né? É algo muito maravilhoso. Se a gente for pensar, inclusive, né? O Everest, que é o ponto mais alto do mundo hoje, é 8.800 e algumas 8.800 e alguns metros, né? Ou seja, 8,8 quilômetros. Imagina 2.000 quilômetros, né? Eu tô dando assim, como é impensável até a nível humano a gente entender isso, né? Mas temos que entender alguma simbologia disso para compreender essa cidade. Mas é uma cidade, então, toda me fugiu o termo aqui, né? Que ela é quadrangular, né? Que é o que está escrito aqui. É uma cidade quadrangular, 2.200 e 2.200 de altura. O muro com 60 metros, né, de comprimento. Aí o que eu penso aqui? E uma coisa importante, né? Ele fala de 60 e poucos metros de comprimento, de tamanho dele, né? De largura, na verdade. Eu fico pensando, qual será a altura do muro? Será que são os 2.000 quilômetros de altura? Imagina, para mostrar o que pra gente? Olha a segurança dessa cidade, olha o quanto ela é. Aliás, segurança e igualdade. Penso que até essa questão de ser quadrangular é para nos dar muito esse sentido de ser um lugar igual agora, né? Hoje o mundo vive numa desigualdade plena. Quando a gente até falou do terceiro cavaleiro, a gente falou muito disso, da desigualdade entrando no mundo, né? A partir de agora, nós não teremos mais essa desigualdade, né? O mundo será igual novamente, o mundo será repartido agora, todos nós teremos uma mesma porção de tudo isso, né? Então é muito importante a gente ter isso, né, sempre em mente, essa igualdade que agora nos é disponível, né? E a segurança, imagina um muro de espessura de 60 metros, se ele tiver 2.200 quilômetros, imagina o tamanho que isso não vai ter, né? E aí o esplendor disso, as ruas de ouro, ouro refinado, e ouro, uma coisa interessante aqui, só um minutinho, gente. Oi, gente, desculpa, retornando aqui que eu tive um probleminha aqui. Mas imagina o esplendor, as ruas de ouro, e aqui ele fala na questão do brilho, né? do resplandecente, do refino do ouro. Ele vai refletir, parece um espelho refletindo. Vai ser algo tão maravilhoso aqui. E uma coisa também que ele cita, essa questão das pedras preciosas, e aí eu penso muito similar ao que aconteceu com Israel. Israel, quando o sacerdote entrava para ministrar no templo, ele tinha uma estola sacerdotal que chamava aqui, né? E tinham 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Então, uma representação dos filhos, né? No caso de Israel lá, das tribos, e nós aqui hoje, essa representação dos filhos habitando ali com o Pai em glória. Então, muito direcionado para esse sentido, né? A preciosidade que Deus dá, né? O negócio assim é interessante, né? Deus é o único a ser exaltado, não há outro. Mas é impressionante como Deus exalta seus filhos também, né? Às vezes é outro paradoxo que a gente tem que entender. Às vezes a gente olha para essa questão de Deus, mas o quanto Deus, às vezes a gente esquece o quanto Deus ele também nos faz resplandecer. Isso é maravilhoso, a ponto disso, né? A gente sempre, essas pedras preciosas chamando ali, representando ali seus filhos amados e que para eles são muito preciosos, né? E agora, para a gente avançar aqui, a última passagem do versículo 22 ao versículo 27. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem por ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória
e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui, mais indiferente de toda essa glória, de todo esse esplendor, de toda essa segurança, o mais importante aqui é a presença do próprio Deus na cidade, a ponto de não precisar, não tem templo mais, né? Então você não precisa de um lugar com lugar santo, com lugar santíssimo, que a glória de Deus se revela só no lugar santíssimo, o lugar inteiro. Nós estamos falando agora do lugar inteiro ser aquela representação do lugar santíssimo, do tabernáculo, do templo, de onde quer que a gente seja. A glória de Deus vai estar ali no meio de todos nós, de todos aqueles que habitam. Então ele vai ser o próprio templo, e aí quando fala aqui do Cordeiro, seu templo, nós vamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ver a glória de Deus agora fisicamente por meio da pessoa de Jesus Cristo, até por meio dos santos também que vão representar a glória de Deus, mas a expressão máxima dela no Cordeiro, no homem Jesus Cristo sendo mostrado, né, para nós. É tão intensa essa glória, é tão maravilhosa, que não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque a glória de Deus vai iluminar o lugar. O nosso Senhor Jesus, que é a luz do mundo que veio à terra, vai ser a luz desse lugar. A glória de Deus vai resplandecer de tal maneira nesse lugar que não vai precisar de sol e não vai precisar de lua. Na verdade, vai ser todo o tempo a mesma intensidade, porque a glória de Deus vai estar presente ali todo o tempo. Nós andaremos por meio dessa luz, nós seremos alcançados por essa luz, nós seremos plenos para agir conforme essa luz, porque o Espírito Santo agora vai ser pleno em nós. E nós traremos a glória para Deus. Ele fala que os reis trarão a glória, porque nós vamos entender isso, nós vamos saber que hoje, naquele momento, nós faremos o que faremos, porque faremos com a presença do Espírito Santo em nós. E por isso poderemos render glória àquele que é único digno de receber, porque é por meio dele que as coisas são feitas e é por meio dele que nós faremos também. Então todas as honras, todas as glórias realizadas serão trazidas para ele, porque ele é o único digno. E na verdade por toda a história, porque nós vamos entender que tudo começou nele, ele é o alfa e tudo termina nele, ele é o ômega. Então é por meio dele e para ele que são todas as coisas. É nesse sentido a gente entender, né? Não vai haver ali, então, de novo, noite, que eu acho que é a coisa mais importante. Vai brilhar sempre. Então, essa questão hoje de dia, que a gente pode desenvolver as atividades boas, e de trevas, que às vezes nos traz essa questão, né, de não fazer corretamente, não vai existir mais. Tudo será puro. Não vai haver mais impureza. Aquele negócio que a gente falou de poder cair, de poder trazer algum... Não, é tudo puro. Aqui nós vamos estar limpos, plenos, perfeitos, santos. Esse é o grande objetivo. Não vai ter mais qualquer coisa que nos traga, né, impurezas. Nós seremos totalmente puros. Mas o mais importante de tudo, né, que é para quem, a abrangência disso, né, e a passagem termina dizendo isso para nós. Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então só poderá habitar nessa cidade aqueles que entenderem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles, passando então a ter seus nomes escritos, ou confirmando, na verdade, porque já foi escrito lá na eternidade, que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses poderão gozar de tudo isso, só esses participarão do casamento, só esses estarão unidos para sempre em aliança eterna com o próprio Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que têm seu nome escolhido na vida. Então, que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa perceber, falamos aí da hora que falamos dos impuros, né? Se realmente somos outorgados pelo Espírito, e reconhecemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, que a gente tenha esse entendimento, e aí depositar a nossa esperança para este casamento, depositar toda a nossa vida e desejar ardentemente por este momento, que é o momento mais, que deve ser mais aguardado por todos nós, que a gente possa ter isso, entender isso e viver para isso. Amém?
Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos aí mais um encontro, né, semana que vem, para findar esse livro, capítulo 22, e que a gente possa voltar, gente, estudar mais. Eu confesso mais uma vez para vocês aqui, nós estamos chegando aqui no capítulo 21, mas eu tenho voltado a alguns capítulos, vendo, né, novas possibilidades, permitindo que a minha mente esteja aberta para receber essas novas oportunidades, e isso tem mexido bastante com o meu coração. Então que esse seja o desejo de vocês também, que vocês possam olhar para Apocalipse como olhar para todas para todos os livros da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, com esse desejo, porque esta é a verdade que deve nos mover. Aqui estão registradas as palavras que são dignas de confiança, a palavra da verdade, que a gente possa ter esse desejo, que isso também alcance o coração de vocês e a gente possa crescer cada vez mais nesse entendimento, para que a gente direcione a nossa esperança, a nossa vida, tudo que a gente faz, para o que está registrado aqui. E a gente se livre do engano, do pecado, da mentira que o mundo traz para nós. E a gente possa crescer cada vez mais parecendo com o nosso Senhor. Amém? É isso, eu vou orar terminando e a gente então se encontra na semana que vem. Senhor, muito obrigado por mais um momento que pudemos entender aquilo que o Senhor tem a nos falar, a meditar diante da Tua Palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dirija em todos os momentos, que essa semana a gente possa mais uma vez render graças ao Senhor, direcionar a nossa esperança para o Senhor, viver para a glória do Teu santo nome, que o Seu Espírito nos enche e a gente faça tudo para a glória do Senhor. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos a nossa semana ao Senhor e pedimos que na semana que vem possamos estar mais uma vez unidos para podermos estudar da Tua Palavra. Nós finalizamos esse momento te agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.